Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quarta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Ao longo do programa eu vou contar uma novidade para vocês. O Entre Linhas vai mudar a partir de semana que vem. O horário é o mesmo, mas na verdade vai estar mais esticado. Sem rodeios é que vai crescer e abarcar aqui o Entre Linhas. Daqui a pouquinho eu conto a novidade para vocês, tá bom? Bom, vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. Ótimo, olha só, se você não deixou ainda seu like, chegou aqui, já deixa seu like, por favor, isso ajuda bastante a gente aqui na audiência, pra gente chegar a mais gente. E olha só, a gente começa falando sobre um assunto importantíssimo, toda uma mobilização no Senado, inclusive, através de algumas fontes, descobri que o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ligou individualmente para cada senador, pressionando para que eles votassem a favor do aumento do número de cadeiras de 513 para 531 na Câmara dos Deputados, ou seja, mais deputados aí, mais custo público, mais do nosso dinheiro público para ter mais parlamentares. Não sei se fazendo muita coisa, né, Frederico? Para a gente ver aí o Legislativo sempre numa queda de braço, perdendo muitas vezes para os outros poderes, mas fato é, notícia de bastidor, houve muita tentativa do presidente do Senado de tentar passar esse aumento de cadeiras de deputados. Absurdo, né? Pois é, Mari, você vê novamente o Supremo Tribunal Federal causando uma confusão no país, porque essa tentativa de aumentar o número de deputados federais na Câmara dos Deputados decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou que o Congresso fizesse uma repaginação do número de vagas com base no censo do IBGE de 2022. Como tiveram estados aí que perderam população e outros ganharam, eles mandaram que a Câmara fizesse uma recomposição para que ficasse proporcional, obviamente, a representação aos estados com mais população e com menos população. E, em vez de a Câmara dos Deputados, né, apresentar um texto ali, simplesmente acertando esse número, assim, alguns estados perderiam uma cadeira, outros ganhariam 2, 3. Eles simplesmente, para não ter que mexer na atual composição do Congresso, eles resolveram criar mais 18 cadeiras, que a princípio, só no orçamento da Câmara dos Deputados vai ter um impacto de 65 milhões de reais por ano, o que implica, obviamente, não só o custo de salário do parlamentar, mas toda a estrutura aí que envolve um gabinete parlamentar, cota parlamentar, verba de gabinete, né, os servidores que vai ter que, né, que o deputado pode contratar, as verbas que ele pode gastar, eventualmente para deslocamento, alimentação e etc., material ali de gabinete. E você vê aí um texto da autoria, imaginem os senhores, quem que está querendo criar mais 18 vagas na Câmara dos Deputados brasileiros? Dani Cunha, filha do famigerado Eduardo Cunha, né, que foi, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados quando do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela apresentou esse texto, foi autora desse texto para aumentar o número de cadeiras para 18, e houve ali um esforço pessoal do Hugo Mota para que essa votação passasse, como ela passou, e foi aprovado o texto na Câmara dos Deputados, e aí ele se encontra agora para votação no Senado Federal. E por que a urgência dessa votação? Porque o Supremo Tribunal Federal fixou um prazo para o Congresso fazer essa recomposição de cadeiras até o dia 30 de junho agora. Então, daí essa urgência do Senado Federal e essa pressão, segundo a informação que nos foi trazida para a Mari, do próprio presidente da casa, Davi Alcolumbre, sobre os senadores, para garantir o voto dos senadores, porque já havia 14 senadores haviam se manifestado contra essa alteração do número de cadeiras na Câmara dos Deputados, dentre eles o nosso sempre convidado aqui no Entre Linhas e participante ativo do nosso programa, o senador Eduardo Girão, do Ceará, que é um dos mais ferrenhos opositores do aumento de cadeiras no parlamento, e até porque, como eu disse, o custo dessa medida é de 64 milhões pro orçamento da Câmara, mas tem um impacto indireto de até 845 milhões de reais por ano, considerando eventuais verbas ali das emendas parlamentares, o efeito em cascata disso, porque as assembleias legislativas têm as suas cadeiras calculadas com base no número da bancada dos deputados federais, e o objetivo deles, então, só para trazer aqui a lista dos estados que ganhariam cadeiras, Amazonas terá, se aprovada essa lei, mais dois deputados, o Ceará mais um deputado,
deputado, Goiás, mais um deputado, Minas Gerais, mais um deputado, Mato Grosso, mais 2 deputados, o Pará, mais 4 deputados, o Paraná, mais um deputado, Rio Grande do Norte, mais 2 deputados e Santa Catarina, mais 4 deputados. O estado que mais vai ganhar cadeiras, Santa Catarina. Mas você vê a desconexão, né, dessa medida com que a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos, dívida pública de 76% do PIB, gasto público explodindo, governo tentando pautar e aprovar mais aumento de impostos, né? Tivemos aí, inclusive, uma notícia da questão do IOF também, que o presidente Hugo Mota falou que vai pautar a votação do decreto aí para assustar o decreto do governo federal, do governo Lula, que aumentou o imposto sobre as operações financeiras. Então, diante de todo esse esforço das contas públicas no Brasil, que a gente sabe de déficits recorrentes nas contas públicas, o que significa na prática o governo gastando todo ano mais do que arrecada, e buscando novas fontes de recurso por meio de a criação de novos impostos, o governo federal do PT, que o presidente Lula, que já criou mais de 24 impostos, ou tentou criar ou aumentar mais de 24 impostos desde o seu primeiro dia de mandato, uma média aí de uma tentativa de criação ou aumento de imposto a cada 37 dias, você vê aí a nova tentativa com essa questão do IOF e o parlamento completamente desconectado da situação real vivida pelo país, querendo aí no frigir da noite aprovar esse aumento das cadeiras aí para 18 novos deputados federais na Câmara dos Deputados, o que vai na contramão de tudo o que a gente precisaria em termos realmente de corte de gastos. E você vê aí essa iniciativa encampada tanto pelo Davi Alcolumbre quanto pelo Hugo Mota, de aumentar ainda mais a conta a ser paga aí pelos pagadores de impostos com essas 18 novas cadeiras, e que vai ter a votação agora no Senado Federal, e a importância da pressão aí sobre os senadores para que eles não aprovem essa medida, Mari. Ótimo, é importante a gente lembrar também que as pesquisas apontam que 76% da população é contra esse aumento, né, de cadeiras de deputados. Ou seja, a gente vê cada vez menos a população sendo representada pelos parlamentares. Como bem lembrou aqui o Frederico Juncker, a gente vai ter já, inclusive, o senador Eduardo Girão aqui conosco, daqui a pouco ele chega, e teremos daqui a pouquinho também a participação de Paulo Souza. Você deve conhecer com certeza das redes sociais, ele que é humorista, mas traz bastante crítica política também no seu humor. A gente tem bastante assunto para tratar aqui hoje. Se quiser já deixar uma pergunta para ele, deixa aqui e aproveite e responda aqui para a gente. Você é a favor do aumento de cadeiras de deputados federais, sim ou não? Eu acho que a maioria é contrária a isso, né, Fred? Como bem essa pesquisa do Datafolha trouxe, né, Mari, esse número, você tem 76% dos brasileiros que são contra essa medida. E se o Congresso estivesse disposto a fazer uma reforma a sério e que precisaria ser feita no Brasil, não era questão do aumento de número de deputados federais, mas uma recomposição proporcional à população. A gente tem 2 dispositivos da Constituição de 88, que foram já no texto originário da Constituição, que geraram uma distorção na representação brasileira, que você tem um mínimo de deputados por estado de 8 deputados e um máximo de 70 deputados. Então, a gente tem estados que estão sobre-representados na Câmara dos Deputados e estados que estão subrepresentados. Para vocês terem noção, segundo cálculos aí que já apontaram, que um deputado do Acre, o peso dele proporcional é de quase 20 de um deputado de São Paulo, porque São Paulo teria que ter hoje aproximadamente 125 deputados pela questão da proporcionalidade à população do estado aí de quase 44 milhões de habitantes, e o maior estado do país é limitado ao número de 70 deputados federais, teria que ter aproximadamente ali entre 120 a 125 deputados. O estado do Acre, que teria pela sua população 2 a 3 deputados, tem 8. Então, isso gera uma distorção muito grande na representação dos estados do Sul, Sudeste, especialmente em Brasília e relativamente aos estados do Norte e Nordeste. Tanto assim que, se você pegar quem manda hoje na Câmara dos Deputados e no Senado, Davi Alcolumbre, do estado do Amapá, que é um desses estados que está sobre-representado lá em Brasília, e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, da Paraíba, também, que é um estado muito pequeno e que tem uma representação desproporcional, considerando esse dispositivo constitucional que limitou o número de deputados a 70 e um mínimo de 8. Então, se quisesse discutir esse tema a sério, o que precisaria ser mudado no Brasil seria essa questão de
realmente a proporção da representação dos deputados ser condizente com a população sem esses limites mínimos e máximos que distorcem a representação dos vários estados em Brasília, o que gera uma distorção não só da representação, mas obviamente da destinação dos recursos públicos, que a gente sabe que a gente tem uma carga tributária no Brasil concentrada em Brasília. A maior parte dos impostos pagos pela população, eles vão para Brasília para depois voltarem para os estados, e a gente vê uma distorção nisso, que os estados que mais arrecadam são os que menos recebem recursos aí em contrapartida do governo federal. Então, essa distorção de representação acaba gerando essa distorção na distribuição do bolo tributário, do pagamento dos impostos no Brasil, e isso não é discutido a sério. E tem outro fator também, que eu acho que as pessoas às vezes nem se atentam para isso, mas você vai para os parlamentos fora do Brasil, você tem lá, digamos, o parlamento de Portugal, você tem hoje, são 240 deputados em Portugal, na Assembleia da República Portuguesa. Você tem 240 cadeiras para esses deputados sentarem. Obviamente, justamente para que haja ali uma condução dos trabalhos, as pessoas debatem. Você tem à disposição, no parlamento britânico mesmo, todos os deputados sentados, e numa série ali de em que fica uns voltados para os outros, os deputados da oposição e da situação da Câmara dos Comuns, lá na Inglaterra, justamente para que você consiga ter o mínimo de racionalidades nos debates. No Brasil, nós temos 513 deputados. Sabe quantas cadeiras tem na Câmara dos Deputados para os deputados sentarem durante a discussão lá dos trabalhos legislativos? 396. Eu já fui para Brasília algumas vezes, até na própria Câmara dos Deputados. É bizarro, você vê lá, quando está tendo os debates parlamentares sobre os projetos de lei, as discussões, ficam os deputados lá nos púlpitos discursando e o resto ali embaixo sem lugar para sentar, porque falta cadeira suficiente para todos os deputados, e a falta de atenção com os debates, como a zona, conversas paralelas. Então, isso é uma coisa até que uma recomendação que eu faço ao Hugo Mota, se ele quiser, de fato, deixar algum legado na presidência da Câmara dos Deputados, que a gente está vendo que a gestão dele à frente da Câmara dos Deputados tem sido péssima, que ele mude essa composição, inclusive na questão das cadeiras, e que faça os debates parlamentares como são nos parlamentos mais sérios do mundo, e que você tenha a distribuição das cadeiras ali em dois lados. De um lado ficam os deputados da situação, de outro os deputados da oposição, e você faz os debates entre os deputados, né? Em geral, os próprios, nos regimes parlamentaristas, os primeiros ministros vão prestar contas dos seus trabalhos ali no parlamento e sofrem uma série de perguntas, uma espécie de uma sabatina por parte dos deputados da situação e da oposição, e para elevar o nível dos trabalhos parlamentares no Brasil, e não sair criando a esmo mais 18 vagas, sabendo que isso contraria a vontade popular, aí 76% dos brasileiros manifestando-se contrários à criação dessas vagas, e mais um tapa na sociedade brasileira, aumentando o gasto e desconsiderando essa vontade popular, que não é, pelo contrário, de cortar o número de vagas e não de aumentar, como a gente tem visto, né, Mari? Isso mesmo, Frederico. A gente quer seguir ouvindo a sua opinião. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto, especialmente quando chegar aí o senador Eduardo Girão. Também teremos o deputado Luiz Ovando. A gente quer ouvir a opinião deles também. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Agora, tratando de outro assunto que a gente trouxe essa semana e tem novidades, o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo relatou à Câmara Americana a perseguição do STF. Ele denunciou os bloqueios, a censura e as prisões a pedido de Alexandre de Moraes. A gente deve ver um avanço em relação a isso, Fred. A gente sabe que existem várias frentes, até a nível internacional, denunciando, né, os abusos, os atropelos do judiciário brasileiro. A gente deve ver algum resultado? A gente pode ver as coisas acontecendo um pouco mais rapidamente depois dessa denúncia do jornalista? Com certeza, Mário. Ontem foi realizada nessa reunião ali da Comissão de Direitos Humanos, né, do Congresso americano, da Câmara dos Deputados americano, que contou com a presença do jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Não só ele, mas também tiveram ali outros participantes de outros países do mundo que têm um problema parecido hoje com o do Brasil. Tivemos uma representante de Hong Kong falando da situação da repressão do Partido Comunista Chinês sobre os cidadãos chineses. Mas e a questão sobre os cidadãos chineses, não no território chinês, mas no território americano? O governo chinês abriu um escritório de representação dentro dos Estados Unidos e ele manda membros do Partido Comunista Chinês atrás de dissidentes do regime chinês dentro do território americano. Assim também foram outras pessoas de outros países, como a própria do Irã, da Rússia, que foram ali também compartilhar as suas experiências com esses estados
autoritários e a perseguição que dissidentes políticos e pessoas críticas a esses regimes acabam sofrendo, infelizmente, mesmo residindo nos Estados Unidos. Então, o Paulo Figueiredo, ele foi relatar a situação pessoal dele e, inclusive, trouxe a público fatos que nem eram muito conhecidos de que ele havia sido inserido na lista da Interpol pelo governo brasileiro em 2019. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, ele ficou 17 dias preso, ele teve o seu visto de jornalista cancelado nos Estados Unidos e, no entanto, ele teve que gastar ali $1 milhão aproximadamente para conseguir se defender. Até a gente sabe que o custo de um processo judicial nos Estados Unidos é muito caro e então ele conseguiu ali retirar o seu nome da lista da Interpol e depois também retomar ali o seu visto. Assim como ele relatou que ele recebeu um dia uma ligação de um agente do FBI que teria ligação com a Polícia Federal Brasileira e que esse agente teria constrangido o Paulo Figueiredo a prestar um depoimento a um agente da Polícia Federal Brasileira que se deslocaria, então, até os Estados Unidos para ouvir o Paulo Figueiredo. E ele relata que teve um caso de outro brasileiro não identificado, ele não falou o nome da pessoa, mas que essa pessoa também havia recebido uma ligação do FBI, que é a Polícia Federal Americana, Federal Bureau of Investigation, e que ele acabou também, esse brasileiro, obviamente a pessoa se sentiu ali de um certo modo constrangida pelo FBI e acabou prestando depoimento a um agente da Polícia Federal do Brasil, no escritório do Departamento de Justiça americano. Veja, então você vê ali, o próprio Paulo Figueiredo denunciou esse consórcio, essa atuação conjunta do FBI com a Polícia Federal do Brasil para perseguir brasileiros em território americano. E daí ele tenha conclamado essa Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão nos Estados Unidos, que ela tem 2 presidentes, um representante do Partido Democrata e um representante do Partido Republicano, para justamente melhorar uma lei que já existe nos Estados Unidos, que eles chamam da Lei de Repressão Transnacional, que busca justamente sancionar agentes de governos estrangeiros que venham a praticar atos de perseguição contra nacionais, né, que residam nos Estados Unidos. A gente sabe, e o próprio deputado ontem, que estava presidindo a sessão da Comissão de Direitos Humanos, ele relatou a preocupação dele com esses eventos relatados pelo Paulo Figueiredo e pelos demais participantes dessa comissão, dessa reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados americana, relatou a sua preocupação de que os Estados Unidos, que tem uma tradição de proteção às liberdades individuais, e a principal delas é a primeira emenda da Constituição americana, que protege o direito à liberdade de expressão, ele falou da preocupação dele com o incremento, o aumento desses atos de repressão transnacional, citando o exemplo, claro, do Brasil, que hoje se tornou meio que um símbolo aí da prática da censura em larga escala. O ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe, e falamos aqui algumas vezes, saiu... teve um perfil dedicado à sua pessoa na revista New Yorker, que é uma das principais revistas americanas, na Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, as maiores publicações do mundo e mais influentes do mundo, que toda a elite econômica mundial, diplomática, política, intelectual, revistas que essas pessoas leem e que tiveram ali como objeto dessas reportagens o ministro Alexandre de Moraes e os seus atos aí de censura contra, inclusive, empresas americanas e cidadãos americanos ou residentes de outra nacionalidade em território americano. E o Paulo Figueiredo, Mário, ele citou aí nessa reunião uma série de casos, citou o caso dele, obviamente, o caso do Rodrigo Constantino, do Alan dos Santos, da Flávia Guimarães, mas não só, citou também o caso do próprio Elon Musk, que é objeto do inquérito das milícias digitais no Brasil. O Elon Musk, ele é investigado nesse inquérito, que foi dentro desse inquérito que se levou ao bloqueio do X no Brasil pelo período de quase um mês no ano passado, justamente no período das eleições municipais, que a gente sabe a importância do X para disseminar informações, especialmente de cunho jornalístico e político. E essa medida que foi tomada contra o Elon Musk, quando o ministro Alexandre de Moraes acabou por bloquear, inclusive, as contas lá da Starlink, que é uma empresa que nada tem a ver com o X. E também citou o caso do CEO do Rumble, Chris Pavlovski, que também está sendo investigado num dos inquéritos aí pelo ministro Alexandre de Moraes, e que é o CEO do Rumble, que é a rede social que está processando, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Esse processo foi citado pelo Paulo Figueiredo. E o que o Paulo Figueiredo
concluiu a sua fala lá nessa comissão, conclamando essa Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano a melhorar a legislação americana nesse sentido de proteção de cidadãos de outros países que residam nos Estados Unidos e estejam a denunciar abusos praticados por seus países de origem, para que essas pessoas não sejam vítimas aí de atos de perseguição, tal qual tem ocorrido tanto com Paulo Figueiredo quanto com demais brasileiros e com americanos. Ótimo, Fred. A gente já tem bastante gente esperando para participar, só nomes especiais, então a gente já vai chamar aqui Paulo Souza. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Entre Linhas. Bem-vindo novamente. Opa, está sem áudio, só ligar o microfoninho ali. Às vezes acontece isso no VMix. Culpa foi minha, voltei. Culpa foi minha. Eu silenciei porque, mesmo no bastidor, eu não sabia se, de repente, algum som que eu fizesse aqui poderia atrapalhar, né? Mas, agora sim, olá, Mário, olá, Fred, tudo bem? Tudo. Um prazer estar aqui com vocês, para poder comentar, conversar um pouco. Pauta não falta, né? Não. Eu estava ouvindo aqui você falar algumas coisas, né? E relembrando alguns absurdos que a gente já viveu no Brasil, Fred. E você citou alguns, eu falei, nossa, é verdade. Você ia falando, eu falei assim, caramba, o cara por causa de uma empresa, cancelou a outra que não tinha nada a ver com ela. Tipo, coisas que o Brasil está vivendo aí que... A confusão, né? A mim resta fazer piada, né? Vocês têm que falar sério do assunto. O que, aliás, é algo bem perigoso ultimamente no Brasil, fazer piada, né, Paulo? Exatamente. Nós estamos vivendo um período... não pode falar negro também, que senão vai ser cancelado. O humorista fala que vivia um período negro na história. O que ele queria dizer com isso? Negro? Então a gente está vivendo um período realmente muito sombrio aqui na história do Brasil. Aconteceu com o Léo Lins recentemente e a gente já viu outros episódios anteriores, né? Nesses casos de gente censurada, tem o meu ex-sócio do canal Hipócritas, né? O Bismarck, que está até hoje com tornozeleira eletrônica, por exemplo, ele está sofrendo dessas censuras e disso que está acontecendo no Brasil, né? Já fiquei na tela inteira, agora fiquei assustado. Era para eu não sei. Não se preocupe. O Vitor já queria que você desse o seu show, mas a gente quer ouvir aí de todo esse noticiário, todas essas coisas que acontecem, né? Que tem mais chamado sua atenção aí também. E depois a gente quer ouvir também sua opinião sobre essa questão mesmo que envolve as piadas, esse risco, porque parece que fica cada vez mais difícil até exercer o seu trabalho aqui no Brasil, né, Paulo? Tem uma coisa inusitada, né, que assim, tem várias coisas que têm acontecido, né? A gente não para de ter notícia, né? Tem aquela jornalista da Globo, não sei se vocês lembraram o nome dela ou não, eu não lembro, mas aquela que fez aquele comentário, vamos dizer assim, bem infeliz, né? Aquele comentário da jornalista da Globo, que repercutiu bastante, depois ela veio a público para fazer um pedido de desculpa, meio que não desculpando-se, né? Mas, acho, assim... Não é engraçado, mas eu achei, no fim das contas, a gente dá risada, porque eu até falei sobre isso, fiz um vídeo falando sobre esse comentário dela, falando sobre... por que uma curiosidade minha, né? Por que não tá morrendo muito israelense, né? Eles, o Israel vai lá e ele é tão eficiente nos seus ataques, e quando é os ataques iranianos em Israel, é só uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali. Assim, eu fui obrigado a zoar com isso, porque é como se ela estivesse falando assim, puxa vida, gente, não tá morrendo muito judeu, né? Poxa, o que está acontecendo? O que tem que ser feito para que morra mais judeu? Não estou entendendo o que está acontecendo, né? Aí o paralelo que eu fiz, eu acho que é bem interessante, é justamente sobre essa censura que está acontecendo no Brasil com a comédia. Porque esse comentário que essa jornalista fez, eu não lembro o nome, se vocês quiserem me lembrar em algum momento aí, que essa jornalista fez na Globo News, ele retrata bem o que a gente está vivendo hoje, porque o que ela falou poderia, assim, facilmente ser um roteiro de um stand-up, de um show de humor, né? Eu imagino tranquilamente o Léo Lins falando assim, poxa, mas só tá morrendo iraniano, mas não tá morrendo judeu, né, pô? Só uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali. Pô, tranquilamente eu conseguiria ver isso num show de humor negro, né, como o Léo Lins costuma fazer. Só que daí
se fosse um show de humor, né, seria muito perigoso. Ela poderia até tomar 8 anos de cadeia, né, ela podia ir para a prisão, ela podia ser condenada pelo que ela falou. Mas, como ela é uma jornalista, né, do mainstream, né, desse, do establishment que a gente já conhece, então ela não corre risco, ela pode falar a atrocidade que ela quiser, e não em tom de piada, mas falando sério, que nada acontece. Mas se fosse piada, isso seria muito perigoso. Ai, 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 mas que bom que não foi, né? Então ela tá salva aí pela posição que ela ocupa, né? É um retrato. A censura do humor é um retrato muito triste do nosso país e que caminha junto com tudo isso que o Fred estava falando ali antes, né? Ele citou alguns jornalistas e tal, né? Pessoas, jornalistas ou influenciadores que hoje, acho que a maioria desses que você falou, acho que são todos que moram nos Estados Unidos, né? O Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, a Ana Paula, mas isso também está caminhando para dentro dentro da seara do humor, né? E é muito perigoso. As pessoas pensam várias vezes. O que estava acontecendo dentro do jornalismo já há algum tempo também já está acontecendo dentro do humor. A pessoa está pensando 2 vezes antes de fazer uma determinada piada, como imagino que vocês devem ter até determinados cuidados, né? Não, porque somos direita, a gente fala o que a gente tem que falar, a gente vai pelo certo. No fim das contas, a gente precisa ser estratégico. Eu imagino que vocês, quando estão falando, trazendo alguma matéria, ou até trazendo fatos, né? Tem determinados fatos que podem ser considerados pela nossa Corte Suprema como um fato que, não, peraí, apesar de ter acontecido isso, é uma informação verdadeira que pode levar a conclusões falsas, né? Como era, por exemplo, mencionar que Lula e Maduro Lula tinha um relacionamento próximo do Maduro, que ele era um ex-presidiário, não podia falar que, apesar de ele ser um ex-presidiário, você falar que ele é ex-presidiário pode levar a conclusões falsas. Que conclusão falsa que eu vou... O cara estava na prisão, saiu da prisão, é ex-presidiário. Qual é a outra conclusão que eu posso ter disso, né? Mas, né, no Brasil de hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Eu imagino que aquilo que eu passo com humor, vocês devem passar com jornalismo aí, porque não é tudo que... A gente gostaria de falar muita coisa, mas não é tudo que a gente pode falar, né? Exatamente, aquele perigo da censura prévia, né, que infelizmente deve aumentar. A gente até viu, queria trazer aqui até para o pessoal que está acompanhando também, que o Lins adotou medidas para evitar novos processos, mas ele tratou disso em um novo show dele, né, teve celulares lacrados, aproveitou isso para trazer essa pauta novamente, não recuou não, né, manteve ali, demonstrando que a gente vive esse caos e essa sensação de censura mesmo, né, a gente tem visto isso cada vez mais forte, teve a tentativa já em 2023 de implantarem aí o PL da censura e depois veio repaginado em outros projetos, e aí o STF decidiu então legislar sobre isso, ter o controle sobre esse tema, né? Será que ano que vem vai ficar ainda pior então, Paulo, que é ano eleitoral e tudo mais? Olha, a minha visão às vezes não é tão técnica, né? Às vezes vai ter especialistas aqui falando, eu via os convidados aí que estão para chegar aí, pessoas que eu admiro, eu vi que o Diogo Forjaz vai estar aí hoje no programa também, o cara é genial, deputado também. Então, às vezes a minha análise não é tão técnica assim, mas às vezes ela representa um pouco do que o povo lá fora, né? O afegão médio, né? Como costuma dizer o Emílio lá no Pânico, né? O afegão médio ele costuma pensar sobre isso. E a experiência que a gente teve em 2022, ela foi uma experiência muito ruim, né? Isso que eu mencionei agora há pouco aconteceu nas eleições de 2022, né? Emissoras como a própria Jovem Pan, que ela teve que aprender a se censurar previamente, porque ela recebeu alguns embargos. Isso aconteceu com outros veículos de informação também. E a minha impressão é de que a Jovem Pan acabou não sendo mais a mesma depois daquele episódio, né? Foi tentando ela teve que se moldar, né? Tem gente que às vezes fala assim, por que a Jovem Pan fez isso, tal. Eu sei que o caso não é falar aqui de uma outra emissora, enfim, mas eu depois de a gente viver de perto isso que a gente viveu, eu tem uma pet envolvendo a mim também,
Meu sócio está com tornozeleira eletrônica há mais de 2 anos já, né? Ficou 3 meses preso. Depois a gente viver isso de perto, esse nível de censura, essa tentativa de calar, de censurar, de calar os adversários. A gente vive isso de perto, não só de calar, mas de prender também. Você começa a entender que tem determinadas ações que as pessoas vão tomando aí, os influenciadores, até as emissoras, para se proteger, porque se a gente falar tudo que a gente quer, se a gente falar toda a verdade, né, simplesmente falar a verdade, a gente pode perder a nossa voz. E eu não tenho grandes melhores expectativas para a eleição do ano que vem com relação a isso, né? Porque o cenário piorou drasticamente, né? Nas últimas eleições, nós estávamos, vamos dizer assim, nós éramos a situação, né? Hoje nós somos oposição. E sendo situação, estando com Bolsonaro no poder, né? Sempre com pautas de liberdade, a gente sendo premissas do nosso lado, do nosso espectro político, a gente já viveu tudo que a gente viveu, é como se agora eles com a máquina na mão, né, essa máquina pública na mão, agora com outros novos ministros aí do STF, mais indicados pelo Lula. Então eu não sei, eu tento às vezes ser otimista e ver que as coisas que estão acontecendo, essas movimentações fora do país, nos Estados Unidos, né, possam ter alguma consequência mais palpável aqui no Brasil, mas ainda é só uma esperança, porque a gente vê acontecendo, o Alexandre de Moraes vai sofrer consequências lá fora, nos Estados Unidos, pode acontecer tal coisa, vai ter sanção, agora tem o Donald Trump tá aí, né? Mas às vezes eu tenho dificuldade de ver como isso realmente vai repercutir aqui de fato, assim, não, poxa, realmente aconteceu alguma coisa, a situação mudou, tá mais favorável para a gente. Por causa disso, justamente dessa diferença na época que a gente estava na situação, a gente estava no poder, né, através do Bolsonaro e tal, já foi daquele jeito. Eu penso que ano que vem as coisas podem ser ainda piores, não sei, né? Meu amigo Diogo Forjaz vai ter aí daqui a pouco, ele vai poder me corrigir se eu estiver enganado. Eu aprecio muitos comentários dele, gostaria de saber a opinião dele também. Ótimo, Paulo. Que alegria recebê-lo aqui, viu? Fica o spoiler e a dica para o pessoal comentar aqui se quer ver o Paulo Souza no nosso novo formato de programa em breve, hein? A gente gosta muito da sua companhia. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, Mário. Obrigado, Fred. Obrigado. E estamos aí à disposição. Ótimo. Até a próxima. Com certeza haverá mais vezes aqui. Paulo Souza, muito querido, nas redes sociais, todo mundo conhece o trabalho dele, a gente gosta muito de ouvi-lo aqui também, analisando todas essas questões que a gente traz no nosso programa. Agora a gente recebe o senador Eduardo Girão. Boa tarde, senador, bem-vindo novamente. Ele que também já tem lugar cativo aqui no nosso programa, né, senador? Conta pra gente como foi essa pressão aí hoje, em cima dos senadores, né, para essa votação que prevê um aumento das cadeiras de deputados federais. Boa tarde novamente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fred. O Paulo também, eu sou um grande admirador do trabalho dele e é muito para a gente caminhar brasileiros conscientes. E hoje nós temos uma prova de fogo, daqui a pouco, no Senado Federal, né? Nós temos aí de aumento de deputados federais que vão custar aí cerca de R$1 bilhão de reais, porque aí tem efeito cascata, tem as mordomias, tem emendas parlamentares de milhões de reais, e ainda tem senador com cara de pau dizendo que não vai nada, enquanto isso nasceu ontem, né? E a sociedade tem participado da audiência do programa, porque vai ser voto a voto, Mariana e Fred. Muito importante que está nos ouvindo. Qualquer lugar do país e até fora dele, que conhece, sabe como é que é esse jogo político e que funciona
de forma educada, se colocar na rede social dos senadores e pedir, ou nos e-mails institucionais, pedir para votar contra. Essa é a nossa única chance, né? E vai ser voto a voto. Para você ter uma ideia, Davi Alcolumbre está ligando 1 a 1, e vai ser daqui a poucos minutos, né? Daqui a 20 minutos deve começar a sessão, é o item 2 da pauta, e a Câmara já aprovou. Então, se o Senado ratifica isso, aprova essa loucura, essa insanidade contra o interesse da população, que segundo o Datafolha, 76% é contra isso, né? O presidente Lula pode ter certeza que está com a caneta na mão para sancionar. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito aqui. O Davi Alcolumbre, que sempre disse não gostar de sessões remotas, virtuais, desde que assumiu, não tinha feito nenhuma. Resolveu fazer nessa semana. Então, são pouquíssimos os senadores que aqui estão, né, para debater um assunto. Então, eles estão excluindo o debate. Então, nós só temos você, brasileiro. Só temos porque se a gente não entrar firme contra isso, não nos mobilizarmos em poucos minutos, eles podem aprovar isso e os nossos filhos e netos vão pagar porque abre um precedente também para que se tenha, daqui a alguns anos, com um novo censo, não, vamos aumentar de novo, aí vamos ter o quê? 2.000 deputados? É isso? O Brasil já está no número top 5 do mundo. Não existe as democracias pujantes, menos ali, em torno de 200, 300 no máximo. Estados Unidos, com o PIB, com uma população muito maior, você tem 400. O Brasil tem 513 deputados federais. Não tem nem cadeira, Mariana. Não tem nem estrutura de gabinete, doutor Fred, para que se possa ter essa turma que eles querem colocar. Isso é um golpe contra o Brasil, contra os brasileiros que pagam impostos, e a gente espera derrotar isso, mas vamos ter ação e transpiração. Contamos com a oração também de vocês, porque vai ser uma guerra daqui a pouco no plenário do Senado. E o senhor acha que essa pressão aí do Davi Alcolumbre sobre os senadores pode surtir o efeito? Porque a gente tinha aí 13, 14 senadores que haviam se manifestado já publicamente contra esse aumento do número de deputados. Como é que está o clima aí no Senado para eventual aprovação dessa medida? O clima ele está ligando direto, ele mesmo, né? Desde segunda-feira, contactando senadores. Por isso que eu te digo, deve ser por 2 votos, 3 menos, né? Então, um escárnio realmente, ação tão importante de forma remota, e a gente espera juízo dos senadores, porque esse é o voto que vai repercutir para a vida toda do parlamentar, né? E muitos vão funcionar daqui a pouco, né? Então, jamais colocar digital, e vai ter que colocar digital, a votação é nominal, mesmo eles estando lá, vão poder votar pelo celular, né? Então, nós esperamos realmente um bom senso, né? Que se tenha um mínimo compromisso da sociedade, né? O Senado não deveria nem votar isso, não deveria nem votar isso, deveria devolver. Mas se vai votar, vamos rejeitar, né? Porque, como eu falei, isso aqui, esse censo que reduziu em alguns estados e que aumentou em outros, é uma coisa da regra do jogo, é o que está previsto na Constituição do Brasil, né? E eles agora vão querer, para não perder, manter o deles e aos outros, está errado, porque meu estado ganha um, né? E ganharia de todo jeito. Mas a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. E esse Brasil está virando isso, 2 pesos e 2 medidas. No momento, temos tudo aberto para a população, quando narrativas, transmissão ao vivo, como a gente viu nesse julgamento do golpe, né? Como nós vimos semanas atrás. Agora, ontem, nós tivemos acariações secretas no Brasil. É um novo instrumento de uma ditadura imposta pelo Tribunal Federal, que não permite para que a população
tire as suas próprias conclusões da leitura corporal de quem estava fazendo a cariação ontem, do Braga Neto, do Anderson Torres, né, com os outros, né, e ficou muito claro para os poucos que tiveram acesso, que foram só advogados, mas não puderam gravar, que baixou a cabeça, que não respondeu quando foi interpelado como mentiroso, o coronel Mauro Cid. Então, por que o Supremo não deixou isso a população ver, né? Mas a outra coisa ele deixa. É uma narrativa. E o mundo está percebendo, todo mundo está percebendo que aqui nós temos uma verdadeira narrativa e caçada a quem é de direita, a quem é conservador. Então eu fico muito feliz em ver a Gazeta do Povo abrindo esse espaço, a possibilidade do vir para bem, né? Eu acho que a resistência em termos de bom jornalismo. E agora essa decisão no Senado Federal vai ser voto a voto. Daqui a pouco vocês vão saber. Eu só peço o seguinte, até para que a gente fique em consciência, em paz. Quem puder entrar em contato, eles leem em rede social, pode ter certeza. Eles veem os e-mails, a equipe deles vê e passa para eles. São 3 senadores por estado. Eles vão ter que dizer se querem aumentar o número de deputados, que já é um absurdo no Brasil, 513, aumentar para 531 ou não. Então, é importante você se manifestar para que eles saibam o que você pensa. Quem sabe a gente possa ter outras vitórias, como a gente teve aqui quando a gente se uniu com a sociedade, quando ela comprou a briga, como foi o negócio do mandato de senadores que queriam elevar para 10 anos, e nós conseguimos emplacar a nossa emenda aqui, que baixou para 5 anos. Né? Então, vamos que vamos, falta pouco para a gente começar essa sessão, e eu agradeço demais a oportunidade e peço mais uma vez às brasileiras e brasileiros que estão nos assistindo nesse momento, quem puder fazer esse trabalho de ir nas redes sociais e colocar os senadores e nos seus e-mails institucionais, faça, porque o detalhe pode ser por 1, 2 votos e a gente corre o risco de ter uma conta de 1 bi para pagar por ano. E você imagina, abre a precedente para outras assembleias, vira uma esculhambação que a gente não pode deixar, a gente tem que segurar nesse momento. Se não votar hoje, não vota mais. Tem esse detalhe, né? Porque amanhã é a última sessão antes do prazo, e eles amanhã não tem ninguém aqui. Então, hoje os poucos que tem, a gente vai tentar fazer esse trabalho. Vamos que vamos, muita fé, muita esperança, que o bom senso prevaleça aqui no Senado Federal, que ele não passe vexame, mais esse vexame nesse momento, que ele cumpra seu dever como a Casa Revisora da República. Ótimo, senador, a gente sabe que o senhor tem seus compromissos aí, né? Então a gente vai te liberar exatamente para essa votação, inclusive, torcendo para que os parlamentares respeitem, inclusive, a opinião dos eleitores, né, que o colocaram como representantes. Aqui no nosso chat, e, né, na enquete que tem aqui, 97% das pessoas dizem que não querem esse aumento. E algumas pesquisas mostram que pelo menos 76% das pessoas não querem esse aumento, né, senador? Obrigada pela companhia. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, parabéns pelo trabalho. Amém, obrigada, bom trabalho. Fred, é isso que a gente deve ver, daqui a pouco a gente deve ter o resultado. O duro que é difícil, né? Tem muita gente que acaba cedendo à pressão, muitos parlamentares acabam cedendo à pressão do presidente da casa, e a gente viu então que o senador Davi Alcolumbre tem pressionado bastante aí os parlamentares para essa votação, né? Pois é, Mari, a gente vê que infelizmente, em muitas situações no Congresso Nacional, não prevalece, né, o interesse público, mas a política da troca de favores. Então, o senador Eduardo Girão aí relatando a pressão individual que o senador presidente da casa, Davi Alcolumbre, está exercendo sobre cada um dos senadores para tentar virar o voto deles para aprovar esse aumento de 18 cadeiras na Câmara dos Deputados, pode ser que acabe surtindo efeito, pois a gente sabe ali, o presidente no geral tem um poder de barganha muito forte, pois ele que controla a pauta da casa. Então você imagina se é um senador, ele faz se você não votar comigo aqui, eu não vou mais pautar nenhum projeto aí da sua autoria, por exemplo. Então, ou do interesse das causas que você representa. Então a dificuldade ali, quando o presidente da casa exerce essa pressão, de os senadores eventualmente mudarem o voto e
o que o senador Eduardo Girão nos traz aqui é esse relato de que pode ser que a pressão exercida pelo Davi Alcolumbre acabe surtindo efeito aí sobre os seus pares ali no Senado. Mas a gente sabe que é mais uma medida desconectada aí com esse sentimento popular, né, de que basta da criação de cargos aí na Câmara dos Deputados, essas 18 novas cadeiras, considerando o cenário que a gente está vivendo no Brasil aí de descontrole dos gastos públicos, inflação crescendo e muito por consequência deste déficit público, né? O governo precisa financiar a sua dívida, emite títulos, obviamente que isso vai gerando um efeito que acaba repercutindo e refletindo nos preços aí, e as pessoas sentindo o efeito econômico dessas políticas governamentais desastrosas. Se você quiser comparar a situação econômica, veja o que está acontecendo hoje na Argentina, em que um presidente que inverteu uma situação de décadas de produção de déficits públicos, controlou o gasto público, o presidente Milei, começou a produzir superávites, ou seja, o Estado gastando menos do que arrecada, e conseguindo reverter a situação das contas públicas na Argentina e o efeito imediato já na economia argentina, a queda da pobreza no país de 53% da população para 38%, 15 pontos percentuais aí de redução só por uma política econômica bem feita pelo presidente Milei na Argentina, e a gente na contramão, e o Congresso, em vez de contribuir aí para a gente tentar reverter esse cenário, a gente é surpreendido com essa nova aí criação de cargos, Mari. Ótimo. Frederico, agora vamos receber aqui no programa Entre Linhas, deputado Dr. Luiz Ovando. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Boa tarde, Mariana. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Olha só, até a gente recebeu agorinha aqui o humorista Paulo Souza, ele lembrou dessa história envolvendo a jornalista Eliane Cantanhede, que teve uma fala muito infeliz aí, né, em relação a Israel. O senhor criou, então, uma moção de repúdio a essas falas, deputado? Sim, Mariana. Inicialmente, cumprimentar o Frederico aqui, que já fez um comentário bastante pertinente, objetivo, oportuno. Eu quero dizer para vocês que eu não sou de muita briga, né, de mais ou menos. Né? No debate a gente sempre começa, às vezes, as escaramuças, mas eu não sou de procurar. Né? Eu tenho muito pouca manifestação de repúdio. Mas essa foi uma situação que a gente já vem vivendo, né, desde a época da pandemia, em que os jornalistas conseguiram calar a expressão da classe médica, praticamente. E eram os detentores. E aqui, quando eu falo os jornalistas, eu quero dizer que tem aí uma parcela, né, tem uma exceção, tem um segmento que não é atingido por isso que eu estou falando, mas a grande maioria, principalmente os mais novos, aqueles que ainda estão na fase de formação, aquisição de experiência, de visão do mundo de uma maneira um pouco diferente, oprimiram a população e estabeleceram que eles eram os detentores da verdade. Quando a gente vê a Eliane Cantanhede, que é uma senhora, né, uma pessoa que a gente imputa, eu acho que os cabelos brancos são muito importantes para você levar em conta a expectativa daquilo que vai sair em termos de posicionamento e opinião. A opinião ela é própria, ela é individual, mas ela tem que ter coerência, ela tem que ter sensatez. E o que a gente percebeu ali foi uma total insensatez da forma como ela falou. E daí, diante da situação, eu não me contive e disse, isso é um absurdo, não é possível. E a assessoria me instigando, inclusive, falei, então nós vamos fazer uma manifestação de repúdio a essa situação, porque ela se refere ao sofrimento, principalmente a morte como uma mortezinha, né? Feridos 25, 40 feridos, ao passo que lá em Gaza morre uma quantidade muito grande. E aí tem uma série de desinformações, porque a gente sabe, isso aí já é muito antigo, principalmente em termos de mídia, né? Que a primeira grande vítima, né, numa guerra é exatamente a verdade. E o que a gente percebe é que ela parece que não se preocupou com a verdade para poder explicar aquilo que acontece em Gaza e tentou, inclusive, atingir Israel, dando uma demonstração clara, né, de antissemitismo, de xenofobia, de racismo até. Então, sendo assim, a gente fez essa manifestação
e colocou e pediu que a Câmara, e nós vamos insistir nisso, seja lido e seja votado para que, na verdade, tanto a Globo News como também a jornalista seja responsabilizado por esse tipo de situação. Deputado, tivemos aí nessa tentativa de aumento, na verdade um aumento do IAF por parte do governo federal, por meio de um decreto, nessa política do ministro da Fazenda Haddad de sempre querer aumentar ou criar novos impostos, né, que pesam ainda mais sobre a sociedade brasileira. E tivemos na semana passada a votação do requerimento de urgência do PL de decreto, né, do projeto de decreto, para assustar os efeitos dessa medida do governo. O presidente Hugo Mota surpreendeu aí, dizendo que vai pautar logo mais a votação. Como é que o senhor, a expectativa aí para a derrubada desse decreto e o clima no parlamento diante dessas tentativas recorrentes do governo de aumentar a carga tributária no país? Frederico, eu gosto sempre da condição de médico. O médico sempre procura etiologia, né? Ou seja, a causa, a base do problema. E eu sempre insisto em dizer que o governo do PT, e aqui diga-se o socialismo de uma maneira geral, ele extrapola determinadas ações. E eu sempre defendo o fato de que o socialismo ele é importante. Nós todos, materializados, nós estamos sempre sujeitos a adversidades. E nós temos sempre que ter alguma coisa que nos proteja, que nos renove a esperança e nos dê condição de recomeçarmos. Você pode ter a sua casa incendiada, você pode ser atropelado, você pode ter uma doença grave, você pode ter um infortúnio de um investimento, enfim, várias coisas podem acontecer. Mas isso são possibilidades. E aí, naturalmente, o socialismo, que é aquela junção, né, de indivíduos atrás de um contrato, de uma aliança que é a Constituição, ser protegido pela grande maioria da população. Mas o que acontece hoje? O socialismo assumiu um posicionamento hostil em relação ao cidadão comum. Ele vende a ideia de que esse cidadão tem que estar sob o manto estatal. E aí não tem quem consiga fazer frente ao gasto desse manto estatal. E o que vem aí depois? O governo precisa de dinheiro, ninguém faz nada sem dinheiro. É preciso, o dinheiro é expressão de produção, é expressão de eficiência. Então, se uma população é qualificada, se uma população é preparada, ela terá naturalmente menos problemas ao longo da sua caminhada. Mas quando uma população é despreparada, como foi a brasileira diante a Covid, nós temos muita gente sem o apoio social devido. E aí é preciso o país tomar conta disso, o país se endividar para fazer frente a essa situação de apoio social. Agora, o que o governo do PT faz é exatamente estimular a inércia, a apatia, a indiferença, e faz com que as pessoas fiquem na dependência do Estado. E aí não tem dinheiro que chega. Eles têm que achar dinheiro. E esse dinheiro se encontra ou pela produção aumentada, mas a população é despreparada, e as oportunidades são pequenas, né? Ou você aumenta imposto para tirar daqueles que têm, que produzem, que mantêm esse país caminhando. E é o que o governo faz. E aí vem esse IOF, e aí fica uma série de discussões protelatórias. Eu tenho dito isso, inclusive na frente parlamentar da agropecuária. Eu falei, quem está esperando para a gente se apresentar e frear essa situação? Não, mas porque nós precisamos discutir aqui um pouquinho mais, porque aí tem que tirar aquele imposto, aquela outra situação, vamos tirar aquela outra coisa, enfim, é uma negociação sem fim. E nós precisamos ter isso muito claro. O governo vai continuar oprimindo os que produzem, para beneficiar aqueles que estão simplesmente na boa vida. A gente tem que falar isso de forma clara. Aqueles que estão na dependência do Estado e que, lamentavelmente, estão se achando, tirando vantagem, como na lei de Gerson, mas que não vão para lugar nenhum. Porque isso é impossível você continuar a vida inteira sem produzir. Então, nós temos que ter uma massa de indivíduos produzindo,
com visão, com empreendimentos, para continuar fazendo, porque aí nós podemos reduzir o imposto, diluir o imposto para a grande maioria da população, porque todos vão contribuir e essa quantidade de dinheiro arrecadado naturalmente será muito maior. Deputado, a gente sabe que o senhor, né, na condição de médico, aí tem uma iniciativa envolvendo um eventual exame nacional dos médicos, nos mesmos moldes do exame realizado pelo OAB, né, que o advogado conclui a graduação em Direito, se quiser exercer a advocacia, submete a um exame nacional. O senhor pode nos falar mais aí sobre esse projeto? Frederico, isso aí também é mais uma situação decorrente da ação socialista. O socialista, o socialismo, ele quer oprimir a grande massa populacional, colocá-la dependente do Estado. E a classe médica ainda é uma classe que consegue caminhar sozinha. Ainda é uma classe. É o profissional liberal. Claro que tem muitas outras, mas a classe que tem credibilidade, que ainda tem uma reputação, que as pessoas acreditam, é a classe médica. E o que a gente vem vendo nesse governo? No governo Dilma, em que ela governou praticamente 6 anos, ela instituiu, ela fundou, ela autorizou 156 escolas médicas em 6 anos. Agora, recentemente, o governo, nos últimos 10 anos, foram autorizadas 95 escolas médicas. Eu, quando entrei na faculdade, em 1970, nós tínhamos 53 escolas médicas no Brasil. Hoje nós temos mais de 447 escolas médicas. E nesses últimos 10 anos, dessas escolas, 80% delas são privadas, particulares. E aí o governo vem por trás, o grande facilitador de tudo, e diz assim, nós precisamos colocar o fiéis, nós precisamos popularizar. Eles se esquecem que cada pessoa tem a sua tendência, cada pessoa tem o seu potencial, e ela tem que desenvolver naquela linha. Não é colocar todo mundo num nível, num estudo, numa qualificação universitária. Nós precisamos de técnicos cada vez mais. E o que acontece? O indivíduo já entra e sai endividado com mais de 1 milhão, aí ele tem que trabalhar. Mas só que quando ele vai para essas escolas não o preparam tecnicamente. Essas escolas o preparam doutrinariamente para continuar influenciando a população para cada vez mais depender do Estado, infelizmente. Então nós temos hoje muito médico, nós temos aí 575 mil médicos, quando o indivíduo leva em conta 2 CRM, chega a 630 mil médicos, com chance de chegarmos em 2035 a 1 milhão de médicos. Isso significa que nós estamos hoje com 2,7 para 1.000 habitantes, 2,7 médicos, e nós vamos chegar em 5 para 1.000 habitantes. Já há cidades do Brasil, como Vitória, que tem 18 médicos por 1.000 habitantes. O meu estado aqui está em torno de 3 por 1.000, e Campo Grande, uma cidade que não chega a 1 milhão de habitantes ainda, está beirando, está mais ou menos com 5 médicos para 1.000 habitantes. O que significa isso? Se a gente for olhar para as cidades do interior, cidade do interior do Piauí tem aproximadamente 0,7, não chega a 1 para 1.000 habitantes. Dizer, por que esse pessoal não vai para essas cidades? Ah, mas eles dizem assim, é porque não tem condição. A gente cria condição. A gente atendendo bem, é porque eles não sabem medicina. E nós temos que denunciar isso. E nós, inclusive, fomos relatores de um projeto de lei que foi aprovado em 2014, que está na CCJ há 2 anos na mão de um relator do sistema comunista, que não coloca para discutir isso daí, para poder apresentar o relatório, inclusive fazer com que a gente evite o EAD. Esse é o problema. O EAD é outra forma. Então, hoje nós temos aí veio o governo querendo ser bonzinho, colocou uma portaria, se não me engano, a portaria ou decreto, eu não me lembro, dizendo que está proibido o EAD
né? O MEC proibiu e a gente já alertava o MEC sobre isso e não resolve o problema. Então, qual é a saída? Eu fui sempre contra a questão de você fazer prova para médico que tem que passar 6 anos no curso de medicina. Mas hoje não tem mais jeito, nós temos que concordar com isso. Os indivíduos não conseguem saber de que lado que ele fica para examinar o paciente. Isso é básico, isso é fundamental. Então, eu sou favorável hoje ao exame de proficiência. Se lá na frente as escolas tomarem vergonha, mas tomarem vergonha que eu digo aqui é o MEC. O MEC tem que fiscalizar adequadamente a formação do profissional. Porque o que está acontecendo hoje é simplesmente tapar o sol com a peneira, enxugar gelo, né? Remendos rotos. Porque o ministro da Saúde, o Padilha, agora criou o mais especialista. Daqui a pouco nós não vamos precisar mais de médico de clínico, que tem bastante no Brasil, mas que não é avaliado e não é valorizado. Enfim, nós estamos numa situação crítica. Temos que segurar e barrar isso daí. Se não dá para barrar com qualidade, evitando a ideologia dentro das faculdades, nós temos que barrar, a população tem que barrar através do exame de proficiência. Ótimo. Deputado, o senhor, membro da FPA, como tem visto também a questão do marco temporal? É outra coisa. É outra coisa do Supremo. O Supremo está infiltrado, né, pela ideologia socialista. Quer dizer, se está escrito na Constituição até 1988, aquilo que estava o índio ocupando era do índio, acabou a conversa. Dali para frente não é mais. Mas não, eles criaram uma narrativa e tal, assim como também soltaram o Lula, falando aí, né, da competência geográfica, e não tem jeito, você vai. Agora nós estamos aí diante da questão do marco civil da internet. É a mesma coisa. Eles vão fazendo a lei conforme os interesses. E nós temos que mudar, eu tenho insistido sempre nisso. Agora mesmo estava ouvindo a entrevista do senador Girão. Nós temos que mudar as cadeiras do Senado, nós temos que pôr gente firme lá dentro. São 54 cadeiras, nós temos que votar exatamente priorizando o interesse do país. Nós não podemos ficar no compadrismo que tem acontecido, infelizmente. Essa situação da opressão da liderança, tanto da Câmara como do Senado, ela é constrangedora. Mas as pessoas que vão para lá, geralmente são profissionais da política. Eu não sou profissional da política, eu não dependo da política para poder viver. Eu continuo trabalhando como médico. E eu voto conforme a minha consciência e a necessidade daqueles que me representam, que me deram a condição de representá-los, né? E defender o real interesse, tendo em princípio coerência. A questão do marco temporal nas terras indígenas nada mais é do que isso, né? É um Supremo político, infelizmente. Eu digo sempre que são ativistas de toga. E vai continuar sendo assim enquanto a gente não mudar o Senado. Ótimo, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Te esperamos mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Eu queria que vocês falassem mais, Mariana. Vocês não vão, acho que foi eu que falei só, viu? Imagina. Eu que agradeço, Mariana. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Olha só, eu já vou dar um spoiler para vocês aqui antes da gente continuar as nossas conversas, as nossas notícias, análises do Frederico e também do Diogo Forjas, que já chega aqui. Teremos novidade a partir de segunda-feira. O Sem Rodeios, que começa às 1h30 da tarde, ficará até às 4h30 da tarde. A querida Rossana Bittencourt, que apresenta o Sem Rodeios desde que ele nasceu, ela vai assumir funções administrativas aqui na Gazeta do Povo, vai ser chefe, então vou assumir aí essa apresentação do novo Sem Rodeios que vai estar desde a 1h30 da tarde até as 4h30, então vai ser o Sem Rodeios mais o Entre Linhas, um programão especial para vocês, todas as tardes teremos aí a alegria de estar com vocês a tarde toda, com os comentaristas que vocês já conhecem do Sem Rodeios, uma forma mais dinâmica, como é o Entre Linhas, assim, né, bem dinâmico, com entrevistas ao mesmo tempo, então eu conto com a audiência de vocês também. A partir de segunda-feira, 1h30 da tarde, temos o Entre Linhas, o Sem Rodeios grandão, até as 4h30 da tarde. Já fica o convite para você também deixar seu like aqui, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e também assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. Imperdível, gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Olha só, vamos falar sobre um assunto quentíssimo que está explodindo nas redes sociais. Erika Hilton
com seus 2 assessores maquiadores, tem dado o que falar. A oposição movimentou até uma ação contra a deputada no Ministério Público Federal, e ela aí responde dizendo que, na verdade, isso tudo se trata de difamação e perseguição da extrema-direita, mas a única coisa que foi apontada são aqueles dados que estão, inclusive, no portal da transparência, né, Frederico? Pois é, Mari, você vê ela tentando se esconder aí, nessa desculpa de que ideologizando a discussão e, né, tentando se evadir de responsabilidade, acusando a extrema-direita está me difamando. É muito simples, se você acessar o portal da transparência da Câmara dos Deputados, digita lá o nome Erika Hilton no Google ou qualquer outro mecanismo de busca, você consegue o link da Câmara dos Deputados, acessa, rola para baixo, vai ter lá servidores nomeados pelo parlamentar. Aí você vai identificar lá Rodrigo Reis e Indy Motiel. Vá no perfil dessas pessoas no Instagram. Você vai achar lá, são 2 maquiadores que foram contratados pela deputada em maio do ano passado e que, segundo as informações públicas, se você entrar no perfil dos 2 no Instagram, você vê ali que eles se identificam como maquiadores. Todas as fotos publicadas dizem respeito ao trabalho de maquiador, as várias pessoas ali que eles maquiaram, inclusive a própria deputada, e essa alegação dela de que eles foram nomeados como secretários parlamentares. Se você for no ato 72/97, que é o ato da mesa da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a atribuição do cargo de secretário parlamentar, você não vai identificar lá maquiagem, ou maquiador, ou fazer o serviço de maquiagem do deputado ou da deputada. Você tem lá elaboração de projeto de lei, elaboração de relatórios, recebimento de visitas nos gabinetes, né, articulação política dos gabinetes, uma série de atividades, redação dos discursos do deputado, mas nem tem lá, dentre as atribuições, fazer a maquiagem do deputado. E, portanto, se você for abrir lá a lei da improbidade administrativa, está previsto que a contratação de pessoa com desvio de função é um ato de improbidade administrativa. A gente sabe que há no Brasil uma tendência de uma série de pessoas a se valerem, se utilizarem dos recursos públicos em benefício próprio para fins particulares, pessoais, e parece ser esse o caso desses 2 maquiadores que foram contratados pela deputada Erika Hilton e que a oposição agora fez ali uma representação contra ela no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para que eventualmente seja apurada infração ética e seja cassado o mandato por quebra do decoro parlamentar, mas não só. Também foi representado o Ministério Público Federal para apurar esses fatos, esse eventual desvio de função desses servidores que deveriam cumprir ali as tarefas atinentes ao cargo de secretário parlamentar, dentre os quais as atividades desempenhadas eu já mencionei aqui, e não para exercer a atividade de maquiador da deputada. Inclusive um deles foi com ela esse último final de semana para a Europa para participar da Parada do Orgulho Gay Europeu e deu uma escapadinha ali para assistir o show da Beyoncé em Paris. Inclusive postando lá que estou tremendo inteira, que fui chamada e reconhecida pela equipe da Beyoncé para assistir o show da musa Beyoncé, bababá. Então você vê assim, é patético ela querer acusar os deputados de oposição de perseguição política e ideológica e para se evadir da sua responsabilidade, quando todas, pelo menos as imagens que temos até aqui, as informações que temos até aqui, é de que esses 2 servidores são destinados ao serviço de maquiagem da deputada e não para exercer as suas atividades de parlamentar e secretário parlamentar e assessoramento ao deputado. E daí sim, cabe essa apuração por ato de improbidade administrativa. Nós já tivemos outros casos, historicamente, de desvio aí de servidores para fins pessoais, o caso famoso do Celso Russomano, que chegou a responder um processo criminal e uma ação de improbidade, foi condenado no âmbito da ação de improbidade. Um caso também ficou famoso na época do Lamartine Pozella, um deputado federal do Espírito Santo, que também tinha contratado 2 servidores, e na verdade era a cozinheira da sua casa e o seu motorista pessoal e da sua família, e ele também foi processado por isso. E o caso da deputada Erika Hilton, por todas as informações que vieram a público, parece sim, obviamente precisam ser respeitado ali o devido processo legal, contraditório, para que ela se defenda, mas tem
tem cara de improbidade administrativa e ela que responda ali perante os órgãos de fiscalização e de controle, né, tanto o Tribunal de Contas da União quanto o Ministério Público Federal, e diferente de querer descredibilizar, inclusive o advogado foi a primeira pessoa a trazer essas informações a público no X, o antigo Twitter, ele foi vítima agora de uma campanha de ataques ali, articulados por uma série de sites de fofoca, na sua maioria sites que são ligados àquela agência Mind, da qual já falamos aqui, inclusive, que é uma agência que articula uma série de influencers, empresaria esses influencers nas redes sociais, e que na campanha do presidente Lula em 2022 seria uma das principais articuladoras aí dessa campanha feita pró-Lula, dos artistas, influencers, cantores, atores, atrizes, né? Todo esse mundo, o pessoal da classe artística, e que estaria sendo mobilizado por essa agência Mind, que também agora, grande parte dessas páginas ligadas a essa agência estão atacando esse advogado que está sendo acusado de difamação da deputada, quando fica muito claro que ela contratou aí esses 2 maquiadores e, até onde apuramos, não parece que eles tenham exercido aí a atividade de secretário parlamentar, Mari. Ótimo, Fred. Agora vamos receber aqui Diogo Forjaz. Boa tarde, Diogo. Bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas. Boa tarde, Mário Bonatti. Fred. Fred. Eu tenho uma dificuldade de guardar o seu primeiro nome, tá triste. Quase que eu vou no sobrenome de novo. Boa tarde para vocês, boa tarde, audiência, sempre bom estar aqui. Ótimo. Até tem outro assunto para perguntar, mas aproveitando essa questão que envolve Erika Hilton aí, toda essa discussão, né? Acho que o grande problema, né, Diogo, é que ela já tem colocado, inclusive, no seu vídeo ali de resposta, a questão do identitarismo, né? Protegendo aí, colocando à frente como se fosse um escudo, quando, na verdade, não importa qual a identidade, com que ela se reconhece, enfim, a questão é a própria resposta que qualquer parlamentar, seja homem, mulher, enfim, qualquer parlamentar tem que responder pelos gastos de verba pública, né, Diogo? O Brasil vai ter que criar 3 cadeiras novas na ciência, né? Cleptologia ou corruptologia, porque tem que estudar isso aí. A gente tem o caso do Janones, que reconhece rachadinha e tudo bem. O réu confessa de rachadinha, faz um acordo, devolve e tá tudo certo. A gente tem, né, sempre a mesma história. E essa lógica de se esconder atrás da agenda ideológica, identitária, é o padrão da esquerda. Eles entram para a esquerda em grande medida por causa disso, né? São as vantagens de fazer parte do clubinho de vantagens da esquerda. É aquela velha história, o assalto a banco é assalto a banco, mas se for pela causa, aí não, aí é crime político, aí é diferente. Então essa é a lógica deles já de longa data, não tem muita surpresa com relação a isso. Agora, o que preocupa, e o que eu acho que esse caso deve levantar a questão é, até quando nós vamos continuar a aceitar que coisas absurdas passem batido? Esse aqui é o ponto. Todo mundo sabe que isso deveria ter consequência. Todo mundo sabe que o Janones deveria ter sofrido consequências graves, que ele sim poderia ter perdido o mandato, e não deputados de direita, como o Daniel Silveira, que foi até preso, como o Dallagnol, que perdeu por futurologia, e por aí vai. Então, esse que é o ponto. Enquanto eles fazem o que querem e as consequências não vêm, e nós não cobramos adequadamente por elas, é isso que acontece. O olho do dono engorda o negócio. Eu acho que esse talvez seja a grande reflexão que a gente pode tirar desse caso da Erika Hilton. Tá bom, a gente viu, ok, e aí? E agora? Que pressão nós vamos fazer em relação a isso? Né? Enfim, o Brasil está com tantos absurdos que está difícil, muito difícil de lidar com todos eles. A anomalia jurídica, política e social está num nível tão avançado que é difícil estabelecer o que é prioridade. Porque no Brasil, no país onde a lei não existe mais na prática, né? E a gente tem que lutar por ela, onde a Constituição não é mais respeitada na prática, onde não tem mais gravidade, tudo é grave. Você desligou a gravidade, tudo é grave. Nada pode ser facilmente interpretado. Quer dizer, nós vamos dizer que não é grave o caso do INSS, é grave. Não é grave o caso da Erika Hilton, é grave. Não é grave o caso dos Correios, é grave. Não é grave a censura via Congresso, é grave. Não é ainda mais grave a censura via Supremo, é grave. Então, e agora? O que não é grave no Brasil? Como lidar com tudo isso? Eu acho que essa talvez seja a reflexão que eu possa acrescentar, porque o Frederico já esmiuçou o assunto de ponta a ponta, né, no caso da Erika Hilton. É uma atrocidade. Agora, como organizar a pressão para uma coisa que, embora seja grave, pareça tão pequena perto de tantas outras? Esse é o cenário do Brasil. Tem tanto problema que a gente não consegue nem priorizar direito. Qual pressionar pelo quê? Enfim,
e as autoridades, né, vamos chamar assim, as autoridades, vamos chamar de autoridades, vão normalizando esse tipo de conduta. No fim, serve de arma retórica, né? Quando eles tentam agredir a gente retoricamente, a gente usa como arma para devolver. Ah, mas e você? Enfim, a gente tem que sair do tititi. Sei lá. Esse é o tipo de assunto que, sinceramente, me estressa pela ausência de consequências. Deveria ter. Diogo, temos agora nessa tarde, né, a votação aí pelo Senado do projeto de lei para aumentar em mais 18 cadeiras aí na Câmara dos Deputados, impactando, segundo cálculos aí, até R$1 bilhão por ano, né, aumentando os gastos públicos. Como é que você vê, diante dessa situação, né, fiscal do Brasil, as tentativas do Haddad de aumentar ou criar novos impostos e essa medida que provavelmente vai ser aprovada aí pelo Senado, criando 18 novas cadeiras na Câmara dos Deputados? Eu acho que o gasto de 1 bilhão, por incrível que pareça, é o menor dos problemas nesse caso. A gente vai ter uma discrepância ainda maior na representatividade política. Quer dizer, a nossa democracia representativa não é exatamente representativa. Só você imaginar que a nossa representatividade é limitada. É limitada, por exemplo, a 70 deputados. Significa, então, que 3 estados somados, que talvez tenham, sei lá, 10 milhões de habitantes, vão ter mais deputados, talvez, do que o estado de São Paulo, que tem 45 milhões. Que representatividade é essa? Você vai pegar três estados que são recebedores e eles vão ter a mesma proporção de voto que tem um estado ou 2 estados pagadores. Sei lá, São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Minas e Rio. Escolha. Então, isso é democracia representativa de fato? Está representando o volume de eleitores? Já não está, já é um problema. Agora, com esse aumento de parlamentares que eles estão propondo, essa discrepância vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque o limite de 70 continua. Quem está próximo do limite continuará próximo do limite. Então, para onde vai essa diferença? É mais poder para quem, na verdade, tem representatividade para decidir menos. Isso é um problema. Outro ponto é que a gente está vendo um processo de tomada de poder, que é diferente de ganhar as eleições, em que a investigação ilegal contra o Congresso Nacional, e aqui é importante deixar claro, independente de eles terem ou não crimes de fato a serem investigados, não estou entrando no mérito aqui se todas as acusações são ou não legítimas, mas a forma como elas estão sendo conduzidas e a razão pela qual é que é o problema. O Dino não tem o poder do TCU, mas está investigando as emendas. Não tem o poder do TCU, mas estão investigando o gasto do dinheiro público através dos ministérios, quer dizer, nos municípios. Então, há uma investida jurídica ou judicial contra o processo político, que tende a retirar as lideranças do processo, embora nem elas mesmas tenham percebido isso claramente ainda. E aí, essa história de aumentar o número de cadeiras, aumentar o número de vezes que tem eleição, criar consulta pública. Nós já vimos esse filme. A Venezuela já chegou a ter 2 eleições no mesmo ano. É uma democracia? Não é. Quer dizer, quanto maior é o Congresso, é aquela velha desculpa retórica do ditador. Não, aqui é uma democracia. Veja, nós até aumentamos o número de cadeiras. Não, o Brasil é uma democracia, veja bem. Nós temos um Congresso pujante. Então, esse é o problema. Eu vejo um processo de tomada muito grave que usa, em alguns casos, problemas reais de corrupção que deveriam ser investigados, mas que visa, inclusive, responsabilizar o processo político fisiológico pelo buraco nas contas públicas que o PT causou. Essas decisões, inclusive do Congresso, foram tomadas por interferência, por influência direta do regime, do governo federal, seja pela pressão do judiciário, ou seja pelo dinheiro ofertado ao Congresso. E aqui vale dizer que, embora as emendas sejam legítimas, e a maioria delas impositiva, inclusive, quer dizer, tem que pagar, querendo ou não, mas a forma como elas foram apresentadas, como foram distribuídas, os quandos foram distribuídas, são graves, desenham um desejo do governo federal nessa estrutura em que o próprio governo diz que não vai parar de gastar de maneira nenhuma e que vai aumentar impostos. E aí, quando eu olho para esse mapa de agora, essa pressão por aumento de deputados, no mesmo momento em que a Câmara e o Senado se colocam contra a parceria do Executivo com o Judiciário, mas para quê? Para conseguir emendas, validando as narrativas de chantagistas, de exploradores. Tudo isso cria um ambiente, uma atmosfera muito perigosa para a democracia brasileira, porque coloca a massa política predominante, que é de centro, contra a parede, e ela mesma está dando artifício para fazer isso. Traçar os paralelos do buraco nas contas públicas, inclusive com o gasto legislativo, já pensando nisso. Então, esses fatores não são separados.
Aumentar deputados pode fazer a classe política achar uma coisa boa. Você vai ter mais controle com estados menos controlados. Pode parecer uma coisa boa. São mais gabinetes para vazar dinheiro e concentrar interesses. Pode parecer uma coisa boa para eles, sob a ótica deles. Mas, ao mesmo tempo, tem a narrativa da mais democracia. Pode parecer uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, viabiliza mais rapidamente a desarticulação das lideranças e dos presidentes partidários. Então, o que nós estamos vendo é um golpe institucional fase 2. Na fase 2. Primeiro foi a supressão do discurso contraditório, do discurso contrário. E através dele criou as ferramentas, a direita. Agora eles estão avançando para cima do processo político fisiológico, e esse tipo de conduta da Câmara e do Senado só fortalece o trabalho deles, só coloca a gente em risco. Enfim, eu acho que é muito mais perigoso do que apenas o 1 bilhão. Só tomar por base, né? E aí concluo, só tomar por base os 70 bilhões que o Haddad propôs no ajuste, no envelope fiscal, que não chama de pacote, porque o buraco é de 1 trilhão, ele fez propostas para ajustar 70 bi. Estão muito próximos dos 65 bi de emendas, não é coincidência. Eles estão criando paralelos, estão cercando frango. Né? E parece que o Congresso está desistindo do galinheiro. E aí, bom, como é que a gente fica? Acho que é por aí. Ótimo, Diogo. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Valeu, Fred, pelas análises hoje aqui, a companhia. Valeu, Mari. Obrigado e até amanhã para todos os nossos amigos da Gazeta do Povo. Isso. Voltem amanhã às 3h. A gente espera vocês, gente. São os 2 últimos programas do Entre Linhas no formato que você conhece hoje. A partir de segunda-feira é novo programa. Então voltem amanhã às 3h e acompanhem toda a excelente programação da Gazeta do Povo. Fiquem com Deus. Até amanhã.